Às vezes é uma, às vezes é outra. Olha lá, começou.
queridos! Que bom estarmos juntos para mais um Movimento Influenciar, mais um episódio que nós vamos tratar de assuntos que interessam a sociedade brasileira, que interessa as famílias de bem, que interessa a todos aqueles que ainda têm valores e princípios. Professor, pastor, amigo Eginaldo Hélio, satisfação estarmos juntos mais uma vez. Satisfação estar aqui, cada dia uma surpresa, né? Cada dia algo especial. E o que a gente também aprende, o que a gente cresce aqui compartilhando isso com vocês. Então, olha, nosso desejo é assim que o influenciar estoure, né? Se expanda. Que literalmente influencia. Influencie. Estamos precisando. Maravilha. Olha, então você que está nos ouvindo pela Vida 96,5, nós estamos transmitindo simultaneamente pela Vida 96,5 e também pelo canal Movimento Influenciar no YouTube. Então, se você está ouvindo pela Vida, venha para cá. Nós temos hoje um bate-papo muito especial que certamente vai agregar muito, vai te trazer muito conhecimento. Então, venha para cá. Entrando no YouTube, entre, se inscreva no canal, clique no sininho, clique no joinha e compartilhe. Tá bom, Cláudio, mas como é que eu faço para entrar? Movimento Influenciar, ok? Então, youtube.com/Movimento Influenciar, ou entre no YouTube, vai na lupinha, clicou na lupinha, Movimento Influenciar, tudo junto, você vai chegar em nós. Lembrando que é Movimento Influenciar, ok? É o verbo influenciar, no final com a letra R. Vai ser muito bom nós caminharmos juntos, tanto lá como também no Instagram. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras nós temos o Central Antimarxismo, conduzido aí maestralmente pelo nosso querido professor Eginaldo. Então, vale a pena você participar. Então, vamos lá. No canal Movimento Influenciar, você vai ter todas as segundas-feiras o episódio do podcast Movimento Influenciar. De terça a sexta-feira, o Questão de Opinião. E nas quartas-feiras à noite, o Central Antimarxismo. Tem muito conteúdo, muito conhecimento. A gente vai estar ampliando cada vez mais de conteúdos. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para vocês. Correto, professor? Correto. Falei tudo certinho? Falei tudo certinho. Maravilha. Falta nada. Maravilha. Então vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje é muito especial. Vamos lá. Professor Jean-Marie Lambert. Rapaz, só o nome já já chama a atenção. Pessoa assim, falar assim, além de tudo, é um amigo pessoal e uma pessoa assim muito gostosa de conversar, de estar com ele. Já comi muito pão de queijo na casa dele e ele tem um conteúdo assim maravilhoso. E a grande questão desse programa aqui há um movimento que chamam de progressismo. Eu acho que esse é o pior nome que poderia dar àquilo que está havendo no mundo, que não é progresso, é retrocesso que a gente está vivendo, né? Na realidade, eles são feras em rótulos, né? Rótulos. Eles criam rótulos positivos para eles e rótulos negativos para quem é a oposição. Verdade. Então veja que eles colocam para nós conservadores. São conservadores, retrógrados. Mas nós somos progressistas. Nós queremos o progresso, quando na realidade é um retrocesso. É um retrocesso. E aí, Jean-Marie Lambert, só vou ler aqui, gente. Ele é mestre em Direito Internacional, doutor em Ciências Políticas e pós-doutor em Ciências da Religião. É professor aposentado da PUC de Goiás e estudioso do fenômeno globalista. Autor de livros, e nós vamos falar um pouquinho dele aqui. Tudo bom, professor Jean-Marie? Tudo bem. É um prazer estar com vocês. Já faz tempo que eu venho acompanhando o seu trabalho de difusão do pensamento cristão, né? Então, vocês estão de parabéns. Eu fico muito feliz em poder contribuir. Eu espero estar à altura. Não, maravilha. É uma satisfação, uma honra ter o senhor com a gente. O Movimento Influenciar tem tido como premissa 3 pontos, né? Três pilares: de indignação, posicionamento e o influenciar. Então, indignados nós já estamos. E é importante, muitas vezes, você é ruim ficar indignado. Não, é ótimo, porque é na indignação que começa o processo de mudança. Então a gente já está indignado com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A partir da indignação, haver um posicionamento, e a partir do posicionamento, este movimento de influenciar as pessoas para entenderem o que está acontecendo e a gente ter essa mudança. Então eu creio que esse bate-papo com o professor Jean-Marie Lambert vai nos ajudar hoje. Então você que está nos ouvindo, já dou uma dica para vocês, tá? Compartilha com todo mundo, porque o bate-papo de hoje certamente vai ser fundamental para o teu crescimento e o conhecimento daquilo que nós vamos tratar hoje. E falando em indignação, professor, nós vamos começar com o seu caso com a PUC de Goiás. Aconteceu alguma coisa e isso levou o senhor a uma indignação, o levou a estudar certos pontos e a começar a falar. O senhor tem aí canal no YouTube, tem livros aí, porque isso é resultado de uma indignação. O senhor queria falar um pouquinho sobre isso?
Então, realmente, o meu envolvimento com essa briga começa com esse momento de indignação. Na realidade, eu tenho uma história, digamos assim, mais ligada à esquerda do que ao conservadorismo. Então, durante anos, né, minhas amizades, meu círculo de amizades eram basicamente de esquerda. Isso não é difícil. Como eu era professor universitário, então, nesse ambiente acadêmico, basicamente 90%, não é, dos professores tem essa tendência para a esquerda, e eu estava nisso também. E pronto, só que a minha esquerda, ela nunca foi aquelas ideologias antifamília que você tem agora, LGBTismo, racialismo e tudo aquilo, nunca foi nada disso. Era aquele esquerdismo clássico, um pouco mais para o assalariado, um pouco menos para o patrão, e pronto, assim, um pouco mais de equilíbrio na distribuição de renda, e nunca passou disso. E aí, mais ou menos uns 15 anos atrás, vamos dizer que isso remonta basicamente ao primeiro governo do Lula, né? A esquerda realmente criou asas na universidade e começou a fechar o espaço. E aí eu comecei a me sentir atropelado nos meus valores de base, porque meus valores são cristãos, você está entendendo? Então, e eu comecei a sentir um certo sufoco no relacionamento com os colegas, mas mais com a reitoria, inclusive. Quer dizer, você tem a impressão, em determinada hora, que você não pode mais falar o que você quiser em sala de aula e que você tem que falar o que eles querem. Né? Então, a coisa começou a me incomodar muito. E eu lembro bem que, isso acho que foi o ano de 2012, ou por aí, de repente, eu me deparo com essa notícia do kit gay. Não sei se você lembra dessa história. Né? De repente era uma espécie de quê, então? De livreto, e também com um vídeo, me parece, para passar nas escolas, não é? Para crianças sei lá, de 6 a 10 anos, uma coisa desse tipo, e que realmente era um incentivo a comportamentos homossexuais. E naquela hora, foi um ponto de ruptura para mim. Eu lembro muito bem desse momento, porque eu estava tomando café com minha esposa e eu me dei conta desse negócio e falei, mas não é possível. Quer dizer, agora essa turma está realmente invadindo o espaço institucional, eles estão tomando conta, estão conquistando o poder. E eu não quero isso para os meus netos, francamente. Né? Então, e aí eu resolvi reagir a partir daquela hora. Eu estava envolvido naquela época eu tinha uma consultoria ambiental e eu estava envolvido com um projeto bastante consequente, então eu tive que terminar esse projeto para ter tempo de começar a estudar essas questões. Aí nós começamos lá na PUC, em 2015, nós montamos um grupo de estudo. Havia uns 3 professores jovens, e uma dúzia de alunos. E nós fizemos um estudo sobre ideologia de gênero, mas nas regras da arte acadêmica. Então, um estudo muito bem feito, muito bem embasado. Esse estudo ele durou mais ou menos um ano. A gente estudou assim, a origem da coisa, a intenção, intenção política, intenção antropológica também, dessa ideologia, quem é que financia isso, quem está por trás, quais são as forças financeiras e políticas por trás do movimento, e pronto. E aí, então, nós publicamos um livro sob o pseudônimo coletivo, que era Justino Vero. Então, nós publicamos esse livro, e aí a gente propôs um curso de extensão sobre essa matéria, e o curso então, ele acompanhava o livro. E o curso era nota 10, tá, do ponto de vista acadêmico. Só que ele esbarrou
evidentemente, o lobby politicamente correto que domina a decisão universitária. Né? Então, e aí o curso não passou, mas foi uma briga de um ano inteiro, está entendendo? Foram comissões, núcleos, enfim, assim, montaram todo um aparato institucional para poder legitimar, então, um não em fim de circuito. É isso que eles fizeram. Né? E aí, se você, por exemplo, se você vê, era bom porque eu guardei tudo aquilo. Eu tenho todo um dossiê bem feito sobre isso. Então, inclusive, isso foi parar na justiça. Então, tudo isso está guardado, né? E você pode realmente acompanhar todo esse episódio nos mínimos detalhes. Aí você vê que, em determinada hora, presta atenção, como que funciona essa sistemática dos cursos de extensão. O professor apresenta um projeto na vice-reitoria de extensão, que faz a leitura do projeto e que repassa para um professor da área para dar um parecer. Se o parecer for positivo, o curso vai. Se ele for negativo, então o curso é barrado. Aí a vice-reitora de extensão, que naquela época era uma feminista de carteirinha, meio histérica, e ela lê o projeto, e um projeto que é crítico à ideologia gay, e ela não gosta, e ela repassa para um professor gay militante também, para dar um parecer. Você está entendendo? E, evidentemente, o projeto é barrado. E aí começa toda essa briga que dura uns 2 semestres. Mas eu quero insistir bem que eu tinha alunos querendo o curso. Então, os alunos eles fazem um abaixo-assinado e botam o abaixo-assinado na mesa do reitor. Assim mesmo, não teve jeito. Quer dizer, o lobby LGBT domina a decisão e acabou, está entendendo? Agora, você lê os pareceres em questão, é uma coisa formidável. Se você extrai a essência desses pareceres, basicamente o que eles te falam é que um intolerante, que nem eu, então, não vai entrar nos cursos de extensão porque os tolerantes, que nem eles, não toleram os intolerantes que nem eu. Pronto. É mais ou menos isso. Perfeito. Perfeita colocação. Perfeita colocação. Não, é isso que você extrai disso. E aí e aí eles ficam falando em direito à diferença. Beleza, mas cadê a diferença daquele que não gosta das diferenças que eles propõem? É aquele cuja diferença é justamente não gostar daquilo, não é mesmo? Então, assim, eles falam em diversidade e tudo isso, não é? Que os pareceres falam sobre isso, né? Mas que tipo de diversidade? Professor, se me permite, o que a gente percebe é uma intolerância daqueles que se dizem não tolerar o que estão vivendo. Mas estão nos levando a um estágio em que nós não estamos mais tolerando este avanço, né? Esta doutrinação que eles estão fazendo em todos os níveis. Eu não sei se o senhor chegou a ver, mas recentemente vazou aí na internet um aluno numa sala de aula em que entram pessoas lá para protestar, a professora dando aula numa universidade, ela querendo dar aula, e a professora chama atenção, falou, peraí, gente, eu tenho que dar aula, eu quero dar aula. A pessoa, aí a que invadiu, fala assim, não, peraí, mas a senhora está dizendo então que a sua aula é mais importante que as questões raciais? Então, quer dizer, eles querem invadir a sala de aula, eles querem impor, e aí a gente está falando, obviamente, da questão aí LGBT, mas aí entra a questão da LGBT, entra a questão aí do feminista, entra o racial, entra essa guerra aí entre ricos e pobres, ou seja, eles são intolerantes ao extremo, mas nos acusam de intolerantes para todo e qualquer tipo de discussão. Rapaz, a ideologia talvez a mais intolerante e a mais excludente, justamente, que pintou na superfície da Terra desde a derrubada do Muro de Berlim. Não tenha dúvida sobre isso. Se você desvia um pouco do pensamento, eles não toleram nenhuma dissidência.
Aí você, mas isso é sexista. Cala a boca, então. Não, não, mas isso é machista. Aquilo é homofóbico, é misógino. Então, você não pode abrir a boca, você não pode expressar uma ideia distinta. É impossível. Você tem que se expressar, pensar e se expressar na caixinha progressista. Você não tem mais outra opção. Então na realidade, você... E também, como que eu vou dizer, é autoritário, tá? Não é apenas... não é apenas assim uma posição firme. Não é apenas uma posição firme. Ele é uma posição que não aceita oposição. Rapaz, é uma patrulha do pensamento. Não apenas uma patrulha do pensamento, uma patrulha também da expressão dos comportamentos. Se você pega... Presta atenção. Se você, por exemplo, ser mulher nessa ideologia, pode ajudar um pouco, mas nem tanto. Agora, se você for mulher lésbica, aí você já está chegando perto do tempo, porque você já é vítima. É isso. Quanto mais vítima, mais direitos você tem, mais poder você tem. Aí, se você for lésbica, negra, aí eu topo você ser 2, 3 vezes vítima. Agora imagina que se você for essa lésbica negra, e suponhamos assim, refugiada política de um país africano de religião muçulmana, suponhamos. Então, ela vira intocável, uma vaca sagrada, porque se você briga com isso, então o que você é? Primeiro, você é misógino, você é sexista, você é machista porque ela é mulher, você é homofóbico porque ela é... Xenofóbico. Xenofóbico. Islamofóbico. Rapaz, e se essa criatura tiver nascido homem para depois fazer uma operação de mudança de sexo, então você vira transfóbico também. Você está entendendo? Ou seja, meu amigo, nós estamos num caminho complicadíssimo, né? Então, olha, vocês que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, preste atenção, porque tudo está sendo comentado pelo professor Jean é algo que está acontecendo dentro das universidades. Ele fez um comentário aí de 80%, 90% dos professores que têm esta linha de raciocínio. E uma linha de raciocínio que não é apenas olha, eu penso assim e vou colocar o meu pensamento. Não, é uma imposição, e veja, não é uma imposição de pensamento, é uma imposição de que você fique calado porque você pensa diferente. Então você pode pensar diferente? Até pode, mas guarda dentro da tua cachola aí. Porque se você abrir a tua boca para dizer o que você pensa, aí te rotulam de todos os nomes possíveis. Eu hoje já sou tirado de intolerante, né? Que o meu discurso é um discurso de ódio. Eu já tive pessoas que mandaram mensagem dizendo, pastor, o senhor está com um discurso de ódio, como é que pode um homem de Deus ter discurso de ódio? Pô, peraí. Então quer dizer, apenas ter um pensamento diferente é considerado um discurso de ódio? Na verdade, o discurso de ódio ele vem do outro lado. E se nós não prestarmos atenção no que está acontecendo, então os nossos programas nossos episódios têm sido episódios de alerta, é alertar você para o que está acontecendo. Porque, olha, tem muitos pais, eu vou afirmar isso, tem muitos pais que colocaram os filhos na universidade, que estão trabalhando que nem doido para pagar a universidade, para pagar o material para a universidade do filho, e não está dando atenção para o que está acontecendo lá dentro. Então, vale a pena você ouvir um programa como esse, ouvir um episódio como esse, e depois bater um papo com teu filho e perguntar, filho, como é que tá lá? Porque, de repente, você nem percebe, quando você menos esperar, o teu filho está nessa linha de progressismo, socialismo, que vai pro comunismo. Não tem jeito. Faz sentido, Aguinaldo? Faz sentido. A metamorfose acontece e você nem viu acontecer. Professor, mas eu acho que era importante o senhor falar o que o senhor fez com o curso. Porque o senhor não pôde... Não, beleza. O que o senhor fez? Eu vou explicar, mas se você me permitir... mais uma colocação em cima do... Claro, fique à vontade. Do pastor Cláudio, porque, de fato, então você... Na realidade, a universidade, hoje em dia, ela expõe o estudante a uma determinada forma de pensar, de sentir e de agir, e ela proíbe também a exposição a outra forma de pensar. Entendeu? Então, por exemplo, no mesmo semestre em que eu apresentei meu curso sobre ideologia de gênero em perspectiva crítica, 3 outros professores apresentaram cursos de extensão sobre o mesmo tema
mas falando o que gay quer ouvir. E esses 3 cursos foram aprovados e o meu Olha foi que doideira. barrado. Então isso é doutrinação pura. Ou seja, você expõe o estudante a uma determinada cultura, a exclusão de qualquer outra cultura. Eu estou pegando aqui a palavra cultura no seu sentido filosófico profundo, então, como maneira de sentir, de pensar, de agir, de se relacionar com a realidade, com a matéria, com o espírito, está entendendo? Então, na realidade, você produz neurônios mão única. Você produz um homem absolutamente unidimensional. É isso que está acontecendo, né? Professor, Para responder viu, professor? a pergunta... Antes de entrar no curso só, o senhor me fez lembrar do meu pai agora. Meu pai foi deputado estadual, deputado federal e foi vereador por São Paulo. E aí começaram com esse negócio todo e em São Paulo apresentaram um projeto, PSOL, né? Hoje o partido que no meu entendimento é um dos piores dessa linha de esquerda, e apresentaram um projeto para o Dia do Orgulho Homossexual. Então, o Dia do Orgulho Homo, o Dia do Orgulho Homo e tal, o Dia do Orgulho LGBT. Aí meu pai pegou e falou o seguinte, bom, peraí, eu não posso impedi-los de ter um dia que eles querem comemorar. Eu vou fazer o seguinte, e ele fez, obviamente, para chamar atenção. Falou, eu vou fazer um projeto aqui do Dia do Orgulho Hétero. Acredite, Folha de São Paulo, Veja, Isto É, Revista Época, colocaram na capa que meu pai era homofóbico e que estava fazendo isso como uma forma de afronta ao movimento homossexual. Opa, peraí, nós como heterossexuais, nós não podemos reclamar do orgulho homo. Agora, se nós falarmos, não, eu quero o dia do hétero, não, mas isso é racismo, isso que vocês estão fazendo é um absurdo. É impressionante a inversão de valores que nós estamos vivendo e como eles querem... Parece querer matar barata na quina da parede. Não, eu vou esmagar esse camarada até o fim. Então a gente vive hoje uma opressão de 5% da população brasileira. E olha lá se é tudo Segundo o IBGE, 95% se declararam heterossexuais. 1,8% se declararam homossexuais. A diferença não quis se identificar. Então, declarados homossexuais, 1,8%. Poxa, peraí, esse 1,8%... Ou vamos somar tudo e vamos dizer que são 5? 5% da sociedade querem impor. É uma minoria organizada, uma minoria barulhenta que quer impor a homonormatividade. Ou seja, não, o homo é o normal. Vocês é que estão errados. Ou seja, é um absurdo que nós estamos vivendo. Se eu, antes de responder a pergunta do pastor Reginaldo sobre o destino do curso depois, né? Eu queria chamar a atenção assim, de você sobre um detalhe que eu acho muito importante, porque, na realidade, eu acho que o Brasil está vivendo tempos de colonização cultural. Né? Então, o Brasil está importando quadros de raciocínio, assim, um referencial ideológico, basicamente incubado nas universidades norte-americanas para a difusão periférica, periférica via organismos internacionais, basicamente via ONU, né? E aí vocês vão concordar comigo que gayismo e feminismo e antipatriarcalismo e indigenismo, climatismo, tudo aquele lixo cultural que compõe esse imaginário globalista, nós não inventamos nada disso. Isso não emana do Brasil profundo. Isso vem de fora. Eu desafio qualquer um a me mostrar um conceito nesse quebra-cabeça ideológico que tenha tomado corpo no Brasil para irradiação internacional. Ele não vai achar porque não existe. É sempre de lá para cá, nunca de cá para lá. Então, é um fenômeno realmente de recolonização, pelo menos ideológica. Tá? O problema de tudo aquilo é que, é isso onde a porca torceu o rabo agora, é que o globalismo ele não trabalha apenas o plano político, ideológico, cultural, econômico, militar, não. É muito mais grave do que isso. O globalismo ele tem uma dimensão espiritual. Você está entendendo? Então, não é apenas uma guerra, não se trata apenas de conquistar mentes e corações, há uma guerra pelas almas também.
a uma guerra pela consciência religiosa do mundo. E justamente essa guerra, se você quer saber, ela começa no plano da sexualidade, no plano da diversidade sexual, é o homossexualismo político. Esse homossexualismo político, e não é à toa que a justiça, que o Ministério Público, que o sistema educacional tenta blindar essa categoria contra qualquer crítica, porque essa parte, esse plano sexual, que é o gancho que puxa todo o resto. Você tem que entender, inclusive o Marcuse, a Escola de Frankfurt, Marcuse, que é o pai da Revolução Sexual, ele falava já isso. Ele falava, nós queremos fazer a revolução, mas tu não faz revolução com o velho, você faz revolução com o jovem. E jovem não tem maturidade intelectual, então não adianta você chegar com um discurso muito sofisticado, você tem que falar de coisa que ele entende. Então o jovem gosta de sexo, então você propõe hedonismo sexual e a revolução acontece lá, por si só lá na frente. É esse princípio que, se você quiser massificar uma ideologia, você tem que falar de impulsos primários, porque você não precisa ser PhD em física nuclear para saber o que é sexo. Quer dizer, o intelecto mais raso entende isso. Então, se você quiser massificar, você vem com uma coisa desse tipo. É por isso que essas ideologias, elas penetram abaixo da linha de cintura e depois que elas atacam o cérebro, em um segundo momento. Só que é um pacote, é um sistema. Então, é como se você entrasse num corredor. Você começa com o gaysmo, aí você vai para o feminismo ele vai puxar o antipatriarcalismo, depois o antinatalismo, depois o abortismo, depois o indigenismo, depois o climatismo. Aí você já está chegando no ambientalismo. Do ambientalismo, você passa para o que o inglês chama de deep ecology, ou seja, a ecologia profunda. Quando você chegou nesse ponto, você está mais ou menos no fim do circuito e a sua conversão já aconteceu. Você já trocou o Pai Nosso pela deusa natureza, pela mãe natureza. E você já voltou para essa forma de paganismo pré-cristão. É isso a história. Você está entendendo? Então, na realidade, essas ideologias, elas descristianizam o Ocidente. Onde o globalismo avança, o cristianismo recua. E onde a cultura bíblica está em pé, está firme, o globalismo não passa. Você está entendendo? Então, é por isso essa histeria, essa guerra toda para... inclusive esse empenho feroz do judiciário, do Ministério Público, para proteger a ideologia LGBT, porque se você não tiver, é o primeiro passo. Se você não der esse passo, então o resto não acontece. Você está entendendo? Nossa, forte isso, hein? Então, o que estou querendo falar é o seguinte, é que nós estamos não apenas numa guerra cultural, nós estamos numa guerra religiosa, nós estamos ressuscitando esse conceito de guerra religiosa. Olha, muito interessante essa colocação do professor Jean. Muito profunda. Porque a gente olha e a gente vê assim, guerra cultural, guerra cultural, guerra cultural. Agora, o que está por trás disso, né? Na nossa linguagem evangélica, a gente vai para o texto bíblico, né? A nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, veja o que o professor colocou. É muito importante a gente abrir os olhos para isso. Ou seja, ao invés de uma mera guerra cultural, existe uma guerra para acabar com a religião. Porque uma vez que acaba com a religião, acabou com qualquer barreira, com qualquer resistência, acabou com o cristianismo, no que diz respeito a valores e princípios. Porque o cristianismo é que prega, o cristianismo é que é essa voz, é este arauto de levar palavra de valor, princípios bíblicos. E a gente vê isso aí, eu não tenho como deixar de falar do que é apresentado aí como o candidato número 1 nas pesquisas para ganhar a eleição, Luiz Inácio Lula da Silva, onde em uma das suas falas, que ele fala sobre aborto,
Ele diz, olha, essa pauta de valores e princípios é algo Família. retrógrado. Família. E família, isso, de pauta de família e princípios, é algo retrógrado. Então, veja, já é uma frase que a gente vê ela como uma coisa solta, mas eles pensam no que falam. Eles pensam, eles são articulados. Então, já é um caminho para derrubar o cristianismo e os valores cristãos. Inclusive, só lembrando aqui, no Central Antimarxismo, a gente está fazendo uma análise por que Lula diz o que diz. Então, às vezes, a pessoa pensa que ele tomou 2, 3 cervejas e falou as coisas todas. Não, existem princípios ali por trás, uma visão de mundo. Um objetivo, claro. É um objetivo e ele vai tocando ali, né? Mas eu queria, professor, até porque a gente vai entrar no seu último livro, e eu sei que vai pegar bastante esse assunto que o senhor acabou de falar, mas eu queria que o senhor só falasse rapidamente, sim. E o que deu esse curso aí da PUC que o senhor não conseguiu implantar? Isso. Aí, naturalmente, a briga foi feia e eu me frustrei com essa história. E até eu entrei na justiça depois e tudo isso. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu entrei primeiro, antes de entrar na justiça, eu tentei no Ministério Público, porque você... manifestamente você tinha estudantes querendo estudar com o abaixo assinado. Eles colocaram eu tinha uma 120 assinatura, dava para formar umas 3 turmas, tá? E você tinha um professor querendo ensinar. Então isso é um princípio constitucional, o direito de ensinar e de estudar, de aprender. Então, eu entrei no Ministério Público e falei, não, estão me impedindo. E aí, então, a PUC, ela evocou o princípio da autonomia universitária. E o Ministério Público, ele se apressou em aceitar a tese da PUC. E não deu muita explicação, não. Foi um indeferimento, foi como que meia página, pronto. A PUC tem razão, beleza. Aí eu fiquei assim, meio chateado com essa história, não é? Naquela época eu estava escrevendo um livro sobre a educação, o sistema educacional. O livro, depois eu publiquei, ele está circulando, Educação UNESCO, a clonagem das mentes. É para mostrar como que no mundo inteiro se fabrica o mesmo cidadão unidimensional, é uma espécie de cidadão Coca-Cola que responde aos mesmos estímulos e que compartilha os mesmos valores, as mesmas fantasias, está entendendo? E explicando, então, por qual é o interesse em produzir esse cidadão uniforme. É porque você tem um projeto de governo, de governança mundial. Então, você precisa, evidentemente, produzir, não é, um cidadão de formatação única, de emotividade única, de racionalidade única, era isso. E eu estava envolvido na redação desse livro naquela época, mas a história do Ministério Público, eu fiquei com isso no estômago. E aí, então, um procurador de Minas, porque aí eu estou invertendo um pouco a cronologia da coisa. Eu tinha colocado esse curso da PUC, eu coloquei na internet, no YouTube, para quem quisesse assistir, você está entendendo? E aí um procurador lá de Minas assistiu o meu curso e ele achou o meu contato, não sei nem como, ele me telefonou e falou, não, rapaz, eu estou assistindo seu curso e tudo aquilo, eu estou sofrendo das mesmas coisas lá, o mesmo bullying ideológico no Ministério Público, é conservador, ele é cristão, católico, pronto. E aí, então, nós fizemos amizade e eu contei a história do Ministério Público. Desculpa, gente, eu tenho que terminar o caso do Ministério Público para chegar a esse ponto. Aí o Ministério Público de Goiás, então, federal, de Goiás, ele deu razão à PUC. Aí passam-se 6 meses. Olha bem, né? Passam-se 6 meses. E aí a esquerda fica em alvoroço com esse projeto de escola sem partido, que estava tramitando naquela época, sim, não é? Sim. E agora, então, é a esquerda que se sente ameaçada na sua liberdade acadêmica, liberdade de expressão, porque quem faz doutrinação é a esquerda. Pronto. E aí, então, desta vez, o Ministério Público se acha concernido. E o Ministério Público
publica na sua página oficial, publica uma espécie de advertência, ou de, não sei se eu posso chamar de advertência, de... Ameaça? Não foi tão assim, mas na falta de um termo melhor, então, uma recomendação, pronto, uma recomendação. Então, ele publica uma recomendação dirigida a todos os reitores das universidades do país para se abster de qualquer atitude que venha a cercear a liberdade de expressão do professor. Então, 6 meses antes, estão falando que a autonomia universitária prevalece sobre a liberdade de expressão, e depois, então, quando se tratava de defender um discurso de um professor conservador, então pronto, é assim. Quando se trata de defender o discurso, a liberdade de expressão de professores de esquerda, então vira completamente a posição e pronto. Agora, liberdade de expressão é mais importante que a autonomia universitária. Mas um detalhe picante é que a recomendação no website do Ministério Público era assinada pela mesma procuradora que tinha indeferido o meu pedido. É a mesma pessoa. Você está entendendo? Que loucura. Então, com 6 meses de distância, e ela fala exatamente o contrário do que tinha falado. É o mesmo nome, é a mesma mulher, você está entendendo? Então eu fiquei pé da vida com essa história. E aí, com essa amizade com esse procurador de Minas, eu falei para ele: escuta, você é um insider, você está lá dentro, você conhece essa falcatrua toda, você não quer escrever um livro comigo? Vamos escrever um livro em coautoria? Aí nós escrevemos um livro com o título Um Ministério Público para Rir e Chorar. Então, onde nós mostramos todo o funcionamento do Ministério Público, a ideologia que tomou conta disso. No total, o Ministério Público, basicamente, ele não é mais um órgão que combate a corrupção, a criminalidade. Essa função penal clássica ele não tem mais. A função dele é a propagação das agendas globalistas. É isso que está fazendo. Infelizmente. Não é por nada, evidentemente, que bandido tomou conta da rua e que corrupto manda em Brasília, é porque o Ministério Público está correndo atrás da parada gay, tem mais o que fazer, tá entendendo? Então, na realidade, o Ministério Público, ele está fazendo, ele está meio que passando o cabresto ideológico da nação. É isso a função dele, percebe? Então, aí, isso é para o Ministério. Aí, então, eu coloquei meus cursos na internet, eu falei: não, está na hora de sair da universidade, eu não tinha mais espaço. Né? E é uma coisa formidável, porque, para te falar a verdade, a universidade, ela investe, faz 40 anos que investe em mim, então ela banco, primeiro, minha especialização, depois ela banco meu mestrado, depois banco meu doutorado, você entendeu? Depois, então, ela não banco meu pós-doutorado, mas tudo bem. Aí, depois de bancar tudo isso, ela me manda calar a boca. Eu estou falando coisas assim como... Que loucura, né? Muito complicado. Professor, papo muito bom e corre aqui. E voa. Mas eu queria, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu novo trabalho, que é o livro A Cruz e a Maçã. O nome é muito curioso, né? O que fala a Cruz e a Maçã? Qual é a visão dele? O que ele passa? Compartilha conosco. Se tiver o livro aí, então, mostra para nós o livro. Ah, sim. Tá aqui. Aqui. Então, é A Cruz e a Maçã, aí tem o subtítulo: O Mundo entre Cristianismo e Globalismo. Tá? Não, a ideia é muito boa, hein? Sim. E aí, na realidade, eu vou até recuperar a fala do pastor Cláudio, porque ele falou, ele deixou entender que qualquer dissidência ou qualquer oposição, digamos,
ideologia de gênero, a proposta política LGBT, a proposta do homossexualismo político, digamos. Que isso era considerado como um discurso de ódio, não é mesmo? Você falou isso. Sim, exato. Se você puxar o raciocínio um pouco mais longe, porque essa forma de espiritualidade globalista, ela se manifesta em vários níveis de profundidade. E vamos dizer que a superfície rasa é aquilo que nós chamamos de pensamento politicamente correto. Tá? Então, quando você fala em discurso de ódio, se você fuçar na história, você vai notar que, na realidade, esse discurso de ódio é um conceito bastante próximo de quê, então? De uma coisa como a blasfêmia no plano religioso. Você está entendendo? Uhum. Se você vai ver esse discurso, por exemplo, a homofobia é pecado. Pronto. A homossexualidade já é virtude. Sexismo, machismo, misoginia são como anátemas que pedem excomunhão. Aí você... conservadorismo, com certeza, é heresia. Ou seja, o senhor está dizendo é uma inversão da religião, né? Ou seja, se torna uma religião globalista. Ocupa os lugares religiosos. Eu vou chegar. Se você me dá mais 2, 3 minutos, eu não vou chegar lá. Vai lá. Por exemplo, tolerância é o caminho para a santidade. E eu acho que o transgenerismo já chama a beatificação. Então você já percebe esse elemento religioso no pensamento politicamente correto. Agora, o negócio avança, o negócio continua, e aos poucos, assim, você nota que esse pensamento ele acaba confundindo o humano com o divino, o sagrado com o profano, passeata vira procissão, missa vira comício, palavra de ordem vira oração, você está entendendo? Fiel vira militante, tudo isso. Então, e lá aos poucos, religião vira política e política vira religião. E aí você nota nesses modismos teológicos, como a missão integral, teologia da libertação, aí você puxa o reino de Deus para a terra se confunde também com o céu. E aí, então, no final do circuito, quando você está nesse ponto, o reino de Deus ele vira uma espécie de socialismo distributivista e pronto. E aí, então, nesse ponto, é Jesus e Lula na mesma luta. Você está entendendo? Você organiza a confusão entre tudo aquilo. Inclusive, outro dia, um lado até pitoresco aqui, eu puxei na internet, porque tem um sujeito que escreveu um livro sobre a espiritualidade de Lula. Então, é um petista da vida aí. E o título do livro é Lula e a espiritualidade, aí 2 pontos, meditação, oração e militância. E cachaça não, eu não falo da cachaça. Mas então, aí e pior é o seguinte, você puxa isso na internet e você vê Lula no lançamento do livro, com a Gleice Hoffmann, que nem Jesus e Maria Magdalena, então. Quer dizer, ele tem barba, né? Ajuda, e ela pecado de setor latim, então encaixa. E aí, então, você compra o livro, você lê, e você vai entender que Lula é cristão e Jesus é mais petista ainda. Então, você enxerga esse tipo de confusão. Você entendeu? Então, isso é para a superfície rasa da coisa. Esse pensamento politicamente correto, que eu estou tentando descrever aqui, ele é a dimensão diretamente visível dessa forma de religiosidade, é a dimensão litúrgica, ou talvez até inquisitória, porque a repressão é feroz. Mas se você descer para as camadas mais profundas,
E aí realmente que o caldo engrossa, porque presta atenção, essa ideologia de gênero em questão, então, é disso que nós estamos falando aqui agora. Essa ideologia de gênero, o que ela te fala? Ela te fala, ok, ela parte do pressuposto da livre escolha no desenho da própria sexualidade. Então, ela te fala que a sexualidade não é um dado natural, que isso é um construto cultural livre, que levita-se livre de qualquer amarra biológica. Tá? Então, vocês sabem muito bem, como cristão, que essa pretensão de ser homem por fora, mulher por dentro, é uma pretensão descabida na ordem natural, mas também contrária à vontade de Deus, porque a ordem natural justamente reflete o projeto divino. Tá? Então, como se fosse uma rebelião, né? Uma rebelião. Isso. É isso que eu estava querendo chegar. Então, se chegar nesse ponto, aí porque você pensasse, a turma te fala, não, você pode ser homem hoje, mulher amanhã, você pode ser mulher de testículos, homem de vagina, você pode ser sapo no dia seguinte. Você fala, mas como? Não tem mais realidade objetiva, não tem mais ordem natural, não tem mais nada. Então, e você fala, não, mas é uma imbecilidade profunda. Mas quando você busca uma explicação, um cerne de causalidade no plano espiritual, aquilo que te parece idiota começa a fazer muito sentido, porque aí você entende que alguém está se rebelando contra a ordem natural e que por tabela contra a vontade divina. Então, nós estamos voltando direto para o Éden. Nós estamos voltando para o cochicho da serpente, nós estamos voltando para a árvore de conhecimento. Você está entendendo? Que fantástico. Que fantástico. Essa forma de espiritualidade está tomando conta. Que fantástico. Na realidade, o que a gente percebe é realmente uma imposição de uma outra religião, e como a sociedade ela tem a religião como base, ela vai se encaixando nesse novo modelo, nessa nova religião. Agora, dentro dessa lógica, eu queria lhe fazer uma pergunta, e pode até ser breve na resposta, se entender por bem. Como que o senhor enxerga pessoas que são cristãos, aí sejam evangélicos ou católicos, né? Que hoje é a maioria da população brasileira, se somar os dois, nós estamos chegando aí perto de 70%, de você ver pessoas cristãs simpatizantes de causa da esquerda. Eu falo isso porque eu já ouvi de uma pessoa, até de certa ascensão, dizendo que Jesus, se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria comunista. Ou seja, é exatamente essa lógica que o senhor está comentando de puxar para a religião. Como o senhor enxerga hoje cristãos sendo simpatizantes ou militando com valores de esquerda? Cláudio, ele é cristão que fala isso, ou ele é mal intencionado, é um falso profeta, ou ele não entende por falta de conhecimento. Eu sempre falo, você pega essas igrejas inclusivas e tudo aquilo, entendeu? Porque existe isso. E se dizem cristãos, mas o problema é o seguinte, eles se dizem cristãos, eles falam como cristãos, eles citam a Bíblia, eles têm postura de cristão, você se equivoca. Tá? Então, é como se, por exemplo, você tivesse dois times em campo, disputando uma pelada. E um time, para ganhar o jogo, ele veste a camisa do outro. Então, o público se confunde e acaba, então, aplaudindo um gol contra, sem saber. Você está entendendo? Isso a estratégia, tá? Então, essas pessoas que falam dessa forma, sinceramente, ou são mal intencionadas, ou simplesmente falam isso por falta de conhecimento. Mas o cristão, ele pode se organizar, porque ele vai desaparecer como cultura. O cristão não tá perdendo a guerra porque ele não sabe que está em guerra. Esse que é o problema. E ele não consegue, ele não vai nunca saber que está em guerra, porque todo o aparato de construção e transmissão do saber, do conhecimento, então o sistema educacional, as universidades, estão justamente nas mãos dessas forças.
Então, eles não deixam. Eu tento colocar um pensamento diferente na universidade, no final, estou espirrando da universidade. Eu tenho que ficar em casa e escrever livros e tentar atingir o público através de livros, porque no aparato educacional eu não consigo colocar uma ideia diferente. Então, o cristão nunca vai saber. Quer dizer, a maior proeza do diabo é fazer o mundo acreditar que ele não existe. Isso ele está conseguindo muito bem na universidade e na escola. Está entendendo? Verdade, então, é verdade. Bom, professor, o nosso papo voou demais. Nós temos 3 minutinhos para acabar aqui, então já estamos indo para o encerramento. Mas que satisfação da minha parte conhecê-lo, né? O professor Ignaldo fala muito bem do senhor, então a minha alegria em conhecê-lo. E quando a cabeça da gente vai, o Tico e o Teco vai tentando se encaixar, né? Mas que legal, e como é bom a gente ver que o nosso ouvinte hoje, aqueles que nos acompanham através da Rádio Vida e também através do Movimento Influenciar, tiveram uma visão agora para que você entenda que literalmente a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Nós estamos em guerra. E se nós não nos atentarmos, quem não sabe que está em guerra, não se defende. Agora, quando nós sabemos que nós estamos em guerra, nós vamos nos defender e vamos nos posicionar. Então, vale a pena você, não apenas você ouvir o programa de hoje, mas você ouvir novamente e compartilhar com outras pessoas. Então, compartilhe com o seu pastor, compartilhe com as pessoas da sua igreja, faça o teu filho assistir, numa boa, não é para obrigar não, mas fala, filho, vem cá, ouve isso aqui, para que essas mensagens vão entrando, porque veja, na universidade, esses valores, essa forma de pensar já foi absolutamente suprimida. Não se pode mais. Então veja o esforço do professor hoje para conseguir, através de livros, expor o que está acontecendo. Graças a Deus pelo movimento, graças a Deus pela vida do professor Ignaldo, graças a Deus por aquilo que está acontecendo, e como é bom ver pessoas abrindo os olhos para o que está acontecendo. A minha alegria, Ignaldo, ter recebido aqui o professor Jean. Alegria minha, queria agradecer muito esse espaço, né, que tem dado voz a quem precisa ter voz, porque a gente precisa ter vozes que vão influenciar para o bem. Professor, eu imensamente grato e prontamente aceitou o convite aí. Eu tenho certeza que aqui vai dar muito fruto. Maravilha. Suas considerações finais, então, professor? Só as redes. Para deixar aí redes sociais e que mensagem. Embora já deixou muita mensagem aqui para o ouvinte, né? Mas que mensagem o senhor quer deixar para aqueles que estão nos ouvindo? Você me dá mais 2 minutos, então, para... 2, vai lá. Ok. Deixa eu te falar aqui. O Supremo criminalizou a homofobia. O Supremo, se você lê a decisão do Supremo, você vê que ele criminalizou a discriminação decorrente de identidade de gênero. Então, ele utiliza esse conceito de identidade de gênero e alça esse conceito à qualidade de conceito jurídico. Então, agora vira lei isso. Todos os efeitos de direito são obrigados a respeitar. Tá. Essa noção de identidade de gênero, não significa que você pode ser qualquer coisa, só você se identificar e você vira aquilo que você colocou na pele, segundo sua fantasia. Se você pegar, do ponto de vista científico, você vai ver que não existe nada em ciência, absolutamente nada, nenhum fundamento científico, material, químico, biológico, para você alegar a existência de uma sexualidade intermediária entre o masculino e o feminino. Não tem alguma mudança cromossômica que você possa constatar, XXY, não tem uma configuração cerebral particular para provar isso, não tem um gene gay, pronto. Então, o que eu estou querendo falar aqui é que o conceito de identidade de gênero é um conceito metafísico. Eu sei que metafísico é muita coisa em filosofia, mas estou tomando como uma coisa além matéria, sobrenatural. Então, para você aderir a um conceito metafísico, isso implica um ato de fé, e que complica muito para quem já tem outra fé e não quer aderir à fé LGBT. Mas agora vira lei, é um conceito jurídico, graças ao Supremo. Então, o Supremo ele é o guardião da Constituição laica, que está agora esquecendo da laicidade para impor uma religião de Estado. Nós estamos voltando a esse ponto. Você está entendendo? Então, militantes.
completamente, completamente. Então, eu estou só citando um caso, eu poderia te citar centenas de casos do Ministério Público. Olha, como eu gostaria de passar com o senhor aqui 2 horas, porque o papo vai que vai bem. Já fica até um convite aqui no ar, para um dia nós marcarmos aí uma live do próprio movimento e a gente bater papo com o professor, deixar o povo fazer pergunta, porque olha, tem muita coisa pela frente aí. Suas mídias sociais, se o pessoal quiser fazer contato com o senhor, como é que faz, professor? Vai lá no meu curso na internet, A Cruz e a Nação, ou O Mundo entre Cristianismo e Globalismo. Vai te aparecer todo o curso e são 80 aulas. E também em cada aula, então, aparece o contato e-mail. E a partir daí a gente começa a comunicar, tá bom? Maravilha, eu vou fazer esse curso aí, Ignaldo. Eu vou fazer esse curso aí. Professor, mais uma vez, gratidão pela sua presença, Ignaldo. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. Obrigado, professor. Deus abençoe. Obrigado, gente. Nossos ouvintes, Deus abençoe. Maravilha, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo Movimento Influenciar.